Olá, bom dia. Vamos falar um pouquinho mais sobre a hipnose. Vamos colocar claro, a hipnose é um tratamento usado para problemas emocionais ou para que alguém faça uso da sua condição de superioridade sobre uma pessoa sensível e indefesa. Então, por que nós estamos com essa ênfase na hipnose? Porque muitas pessoas acreditam que é algo místico, que é algo espiritual, mas pode ser algo muito físico, algo muito bem direcionado para intenções de aprisionar a mente de uma pessoa fraca. Então, se uma pessoa já tem uma mente fraca, obviamente, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai receber uma sugestão, e a hipnose nada mais é do que uma sugestão. Então, se uma pessoa tem uma doença emocional que a permite ou que a induz ficar fraca, ou se alguém foi criado de uma maneira sensível e de uma maneira aprisionada, engessada, significa que essa pessoa tem muito mais tendências a ser aprisionado, a ser engessado ou a ser sugestionado. Vamos dar um exemplo. Eu vou na cidade com uma amiga e eu gosto muito dessa amiga e gosto de ouvir a opinião dela. E eu vou comprar um batom. E eu chego na prateleira de batom, eu olho o batom, vejo a cor que eu gosto, experimento na minha pele, vejo que ficou bom, porém, essa minha amiga disse para mim, olha, pega essa cor, vai ficar melhor em você. E a sugestão dela vai ser aceita por mim, apesar de eu saber que a cor e a própria experiência, né, porque eu coloquei nas minhas mãos, eu coloquei na pele e eu vi que ela ficou melhor. Então eu já sabia a resposta, porém eu abri mão da minha resposta em função do quê? Em função de agradar alguém que eu gosto. Então significa que a sugestão, a influência, a indicação, ela é usada em todos os níveis? Sim. Se eu acredito que uma pessoa vai me amar, se eu acredito que eu vou agradar a pessoa e que eu preciso da afirmação, eu preciso da opinião, eu preciso de ser aceita pela pessoa, eu abro mão da minha decisão, da minha opinião, da minha experiência. Você vê que chegou ao nível da experiência e eu fiz o quê? Abri mão daquilo que eu amava, daquilo que eu havia escolhido. Mesmo que eu não ame, mas a escolha que eu fiz é minha. Eu não prejudiquei ninguém. Eu apenas daria se isso fosse importante para mim. Mas não foi. Então, o que foi importante para mim foi a palavra da pessoa. Então, se a palavra da pessoa foi importante e não a minha, então significa que a sugestão, a hipnose, ela pode sim ser usada em vários níveis. E ela pode ser usada e ela é usada. Então, uma simples sugestão para uma pessoa, nós ficamos em segundos. Esse tempo foi o suficiente para mudar a minha opinião? Sim. E muitas pessoas têm vivido e têm, infelizmente, sofrido por não poder definir ou
muitas das vezes não se sentir à vontade em optar pela sua própria opinião ou pela sua própria decisão, mas em função de agradar o outro. E muitas vezes nós sofremos consequências por agradarmos ou não estarmos satisfeitos com o que nós decidimos, ou simplesmente porque queremos agradar o outro. Se queremos agradar o outro, nós realmente vamos abrir mão daquilo que nós achamos que é necessário para que o outro nos acolha ou para que o outro nos aceite. Então, o que significa hipnose? É uma sugestão? É uma sugestão. O que significa sugestão? É uma indicação, é uma influência. O que significa essa indicação? Significa, sim, abrir mão daquilo que eu penso, daquilo que eu opino para seguir uma sugestão. Pode ser por algum tempo, sim, e quanto mais ela é reforçada, mais tempo ela vai ficar. Então, se ela não for reforçada, essa opinião, essa influência não for reforçada, obviamente que ela vai ficar conosco algum tempo, essa opinião vai ficar comigo algum tempo, porém, se a minha necessidade, a minha criação, a minha formação foi de aceitar a opinião do outro, sempre aceitar a opinião do outro, significa o quê? Eu vou sempre abrir mão da minha opinião, em função do quê? Do que o outro acha. Lacan é um filósofo e ele é um autor, e ele também desenvolveu a teoria dele, psicanalítica, e ele falou bem claro, nós nos apropriamos de nós enquanto nos descobrimos no outro e entendemos que o outro é mais forte do que nós somos. Então, se nós aprendemos a aceitar a opinião e aprendemos a receber a opinião do outro, significa o quê? Essa opinião é mais forte do que a nossa opinião. Então, por que nós queremos a opinião do outro? Porque a nossa identidade, a nossa imagem, a nossa consciência, né, de nós mesmos, ela é um tanto quanto frágil. E por isso, muitas das vezes, nós somos, sim, sugestionados com muito mais facilidade do que outros. Então, uma simples sugestão é problemática? Não sei, isso vai depender de quem recebe, isso vai depender de quem aceita, isso vai depender de quem entende que essa sugestão ela é benéfica ou não. Então, hipnose por uma música, vamos pensar também. A música, ela me faz, são 3 minutos, 2 minutos, mas uma música que ela vai me despertar para um outro ambiente. O meu corpo está aqui, mas o meu pensamento está correndo atrás do quê? Correndo atrás da influência que eu recebi daquela música em algum lugar ou em algum momento que eu a ouvi. Então, se eu quero que essa música, eu quero ouvi-la novamente, ou apenas o início, apenas o refrão, não sei que parte da música, porém, aquela música vai estar fazendo parte da minha vida. E se ela vai ficar fazendo parte da minha vida, significa o quê? Significa que eu vou permitir que ela entre e que ela faça uma mudança. Se ela vai fazer a mudança, eu vou permitir. Se eu não permitir, significa que ela não me influenciou, significa que ela não fez nenhuma sugestão ao meu estado mental. Então, a hipnose, ela tem, sim, esse nível? Tem. E ela tem intensidades diferentes? Sim. E por isso batemos na tecla sim. Vamos observar o quanto de influência nós recebemos. Vamos observar igual dirigir. Dirigir, eu não dirijo numa garagem, eu dirijo num meio, né, num trânsito. Então, por que
Eu preciso me adaptar às leis, às regras de um ambiente. Por quê? Porque o ambiente ele precisa de preferência, ele precisa de um sinal, né? A leitura pare, vira direita. Então, vamos seguir as normas, sim ou não? Então, para que eu possa me adaptar a uma situação de trânsito, primeiro eu preciso entender as regras, as leis desse trânsito. Caso contrário, eu não posso ir. E eu posso aceitar ou não. Então, se eu não vou viver no meio de um trânsito, o que eu vou fazer? Eu vou me isolar. É o chamado ermitão. Ele se isola. Por quê? Motivos são pessoais. É doentio? Não sei. Aí vamos transcorrer em relação ao que Freud falou. A hipnose é um tipo de tratamento para uma alma em sofrimento. E ela tem um período em que ela faz o efeito? Sim. Ela é transitória? Sim. E a intensidade dela vai durar de acordo com o quê? Com a situação de necessidade. Vamos entender no sentido de evitar ou reforçar os sinais que acontecem no meu corpo ou no meu comportamento. Isso aí são assuntos que vamos tratar mais para frente. Um bom dia para você e um bom final de semana. Tchau, tchau.